Eu sinto-me feliz por poder estar aqui nesta noite. Sinto-me feliz por somar com cada um de vocês. Estou muito feliz porque eu vejo jovens envolvidos com as coisas do reino, e isso para nós é bem satisfatório, porque nós vemos a importância do jovem no meio da igreja. Nós reconhecemos plenamente que o jovem, ele tem uma importância muito grande. Então eu estou aqui para... Eu fiz uma anotação aqui, mas foi só para não esquecer o nome da Bruna e nem do Emanuel. Então eu anotei para não me esquecer, para dizer que vocês fizeram um trabalho muito importante aqui. E eu presenciei algo interessante. E o que nós estamos vendo e fazendo na obra com relação a missões. Nós estamos aí com nossos missionários, Joseildo, nós estamos aí com o nosso missionário que vem fazendo um trabalho também muito importante em Xai-Xai, que é o Sidney, e tantos outros que nós estamos vendo eles fazer esta obra maravilhosa com o propósito de alcançar almas. E eu quero dizer para vocês que este terreno, ele é um terreno muito perigoso, porque nós precisamos estar preparados para isto. Eu vejo as pessoas achando que missões é sairmos fora do Brasil simplesmente, mas não é isto. E é o que o Senhor colocou em meu coração nesta noite, para ministrar a vocês. O Senhor nesta noite vai falar comigo, falar com você, falar com cada um de nós. E eu quero dizer, você que abraçou esta causa, não retroceda, não volte atrás. Nós lá em Itaquera lançamos agora a vida do Vinícius. Eu acho que vocês conhecem o Vinícius aqui, né? O nosso querido Vinícius, ele está lá em Araçariguama, se preparando no projeto Alfa, para poder também sair para missões. E este sair para missões é onde nós vemos o nosso compromisso, a nossa responsabilidade como igreja, de apoiá-los aonde estiverem, Emanuel. É muito fácil nós, talvez, enviarmos as pessoas, mas não é só enviarmos, pastor Joseildo. Nós precisamos ampará-las aonde elas estão. Porque onde elas estão, elas têm consigo famílias, elas têm consigo compromissos, têm filhos, e os filhos não podem parar de estudar. Eu estive conversando domingo passado com o nosso missionário Sidney, né? E nós vemos a responsabilidade para que os filhos não parem de estudar. Então nós vemos que os lugares aonde eles estão, não há recursos. Pastor Josivaldo, então, o testemunho dele é muito forte. Eu não sei se ele já veio aqui, não veio, mas
pegue-o, traga-o para cá, para que ele possa dar o testemunho sobre a sua vida. Eu não vou falar nada, eu vou deixar para que ele fale sobre o que Deus fez, o que ele deixou, o que ele abriu mão para poder fazer missões. Então, missões está dentro do coração, é uma chama que arde dentro do coração. Deus chama uns para missões, Deus chama outros para administrar, chama outros para pastorear, chama outros para louvar e chama outros para patrocinar, financiar aqueles que foram. Então, eu creio que todos nós estamos envolvidos em missões. Um de uma forma e outro de outra forma. Então fica aqui os meus agradecimentos, né, a estes jovens, e eu tenho certeza que por trás de vocês há uma equipe, existem outras pessoas que estão ladeando a cada um de vocês. Então, isso é importante. Agora, dentro do que eu vou ministrar, eu ouvi o louvor, e foi justamente o que Deus colocou no meu coração. E ele diz: ó impressionante, infinito e ousado amor de Deus, ou que deixa as 99 para nos encontrar, me encontrar, te encontrar e encontrar a cada um de nós. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. E eu peço para que você abra a sua Bíblia na palavra que será ministrada nesta noite, que está registrada no Evangelho segundo escreveu Marcos. Eu fui aqui avisado de que eu posso ministrar até às 10. É isto mesmo? 10 para as 8. Amém, queridos? Eu sou muito rígido em horário, tá? Quem me conhece sabe muito bem que eu gosto de obedecer o horário. Tem pessoas que têm 20 minutos, fala meia hora, 40 minutos. Outros têm 40, fala 2 horas. Eu não sou assim, tá bom? Então vamos meditar na palavra, primeiramente fazendo a leitura. Capítulo 5 de Marcos está escrito: E chegaram a outra margem do mar, a província dos Gadarenos, e saindo ele no barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar, e andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou, e clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque lhe dizia: sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? E ele respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe que não os enviasse para fora daquela província. E andava ali, pastando
no monte uma grande manada de porcos, e todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe o permitiu, e saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar, e eram quase 2.000, e afogou-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram e o anunciaram na cidade e nos campos, e saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido, e foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto, contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e começaram a rogar-lhe que saísse do seu território. Irmãos, eu quero conversar um pouco com vocês nesta mensagem e dizer que Jesus atravessa vales, atravessa desertos, atravessa campinas para um propósito na vida do ser humano. Nós vemos Jesus atravessando o mar da Galileia. Nós vemos Jesus vindo de um trabalho árduo neste dia. Jesus Cristo, Senhor, Ele acabara de acalmar uma tempestade. Ele atravessava o mar, acalmara a tempestade, mas ele tinha consigo um propósito. Porque quando Jesus, ele adentra o barco e diz para os seus discípulos que ele estava saindo, ele tinha consigo uma finalidade. Ele tinha consigo alcançar uma única vida. Eu quero dizer para você nesta noite que Jesus Cristo, o Senhor, Ele poderia, irmãos, estar envolvido em glória eterna naquele momento, mas Ele deixou toda a glória para descer a esta terra, para navegar, para nadar, para estar no ventre de uma mulher por 9 meses, nascer, conviver com as pessoas, viver a sua infância, porque Ele tinha consigo um propósito de vir ao mundo, de doar, de entregar, de dar a sua vida em prol da minha, da sua, da nossa, desta humanidade. O propósito de Jesus era entregar-se. E aqui nesta passagem nós vemos que o Senhor, afadigado, adentra o barco, encara uma tempestade, os discípulos se apavoram, socorrem, vão em socorro ao Mestre. Jesus Cristo, eu creio, ciente de tudo, livra-os daquela situação e continua o seu trajeto. Por quê? Porque a sua finalidade era chegar do outro
lado. E eu quero dizer para você nesta noite que este Jesus que te chamou, que me chamou, chamou a cada um de nós, Ele tem por finalidade nos levar para o outro lado. Ele tem por finalidade levar-nos para a outra banda do rio, a outra banda do mar. Mas Ele quer nos levar para um propósito, para uma finalidade. Jesus quer que nós venhamos a ser úteis no seu reino. Jesus quer que nós venhamos a dar continuidade àquilo que Ele começou. O propósito de Jesus, qual era? Alcançar os aflitos, alcançar os necessitados. Jesus não veio para uma finalidade de alimentar as pessoas, de curar as pessoas, não. Jesus Cristo veio para salvar. Não há como nós sermos salvos a não ser por intermédio de Jesus Cristo. E Jesus, Ele atravessa para a banda do outro lado do mar com uma finalidade. Qual era a sua finalidade? Alcançar um único homem. Eu quero dizer para você nesta noite que o Senhor nos vê lá na frente. O Senhor vê a cada um de nós de uma forma diferente, porque nós vivemos em um tempo, Deus está em outro tempo. Nós estamos no tempo Cronos, Deus está no tempo Kairos. O tempo de Deus é outro tempo, a forma de Deus agir é outra forma. Quando você diz, olha, mas para que finalidade eu estou aqui hoje? É porque Deus te trouxe aqui e porque Ele sabe qual a razão, e você tem que permanecer, porque lá na frente Ele vai te usar para um propósito, para uma finalidade, que é para exercer o seu ministério em prol daqueles que necessitam serem alcançados por Ele. Ou será que nós achamos que somos mais um? Não, nós não somos mais um. De forma alguma. Eu vejo, irmãos, pessoas cristãs, cabisbaixas, desanimadas, sentindo-se derrotadas, achando que são mais um no meio da patota, como se costuma dizer por aí. Não é isso não. Deus chamou-nos para um propósito. Deus chamou-nos para fazermos a diferença no mundo. Nós estamos vendo um sistema em caos, um mundo em caos, um mundo onde as pessoas, como foi dito pelo Emmanuel, perdendo o amor para com o seu semelhante, um mundo onde as pessoas já não se respeitam mais, um mundo onde não há mais a dignidade, onde não há o temor a Deus. Nós, a igreja, precisamos entender que Jesus disse, olha, vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Irmãos, o sal, ele tem uma finalidade importantíssima. Nós não entendemos o valor do sal, mas procure se certificar sobre a cultura judaica para você ver a importância do sal. Nós, os mais antigos, sabemos a importância do sal quando não se existia geladeira. Ou não é verdade? Os mais antigos aqui sabem, né? Tem pouquinha gente aqui, a igreja é uma igreja jovem, né? Será que eu sou mais aqui? A irmã também, lembra, irmã? Aí, tá vendo? Lembra também,
salgávamos o toicinho, né? Colocava dentro da lata de 20 litros, né? Colocava ali o sal e ali conservava, não é isso? Preservava a carne, né? Não tinha como a carne estragar e por aí adiante. O sal, ele tem uma importância. E o que Jesus Cristo quis nos ensinar? Olha, vós sois o sal da terra. Qual é a finalidade nossa, sendo o sal da terra? Provocarmos sede nas pessoas. Você tem provocado sede nas pessoas? As pessoas têm parado perto de você para ouvir você falar de Jesus para ela? Irmãos, às vezes nós nos colocamos na fila de um banco, não falamos de Jesus. Na lotérica, também não falamos de Jesus. Lá na escola, não falamos de Jesus. Na faculdade, muito menos falamos de Jesus. Nas UBSs da vida, não falamos de Jesus. Mas nós precisamos falar de Jesus. Irmãos, missionários, não é aqueles que simplesmente vão para o campo. Eu sou um missionário, você também é um missionário, uma missionária. As oportunidades que surgem na sua vida, aproveite-as. Eu aproveito, irmãos, eu chego numa fila, encosto ali. Não sei se porque sou descendente italiano, mas eu me encosto ali, irmãos, e numa oportunidade eu já começo a falar de Jesus. Eu falo das coisas de Deus. Eu já uso como Jesus usava na época, o contexto da época para pregar a palavra. Aproveite o contexto atual, que é crise, que é desânimo, que é falta de confiança, e fale de Jesus. Se as pessoas começarem a dizer a vida está difícil, fala, Jesus é a solução para tudo. Ah, mas a situação está assim assado, Jesus Cristo é a solução para tudo. Fala de Jesus, proclame a Jesus, pregue a Jesus. E nós estamos vendo dias difíceis. E quando eu falei jovens aqui, eu quis dizer que os tempos mais cruéis para a juventude são os tempos que vocês se ingressarem em uma faculdade. Não sei se aqui tem jovens já numa faculdade, mas eu quero dizer que vocês têm que serem prudentes, porque, irmãos, as faculdades, elas têm deturpado a mente dos nossos jovens. Eu estive fazendo uma visita esta semana e fiquei triste quando a mãe e o pai me conversaram sobre a situação do seu filho, um jovem assembleiano, um jovem usado na obra de Deus, um jovem que pregava o evangelho, um jovem que estava na linha de frente, e de repente este jovem, ele entrou na faculdade, começou a dar ouvidos em determinadas coisas, e daqui a pouco ela disse, pastor, ele começou a trazer certos livros para dentro de casa, e não demorou muito tempo, hoje ele está em uma determinada situação que eu não vou aqui, por questão étnica, falar, mas é assim, irmãos. Nada contra quem estuda, mas seja prudente. Não dê ouvidos a ideologias que estão aí. Não vá atrás, de situações que nós estamos vendo hoje, querendo adentrar a igreja de Cristo para um propósito, para uma finalidade. Pessoas introduzindo sofismas, ideologias que não têm nada a ver, estão tentando trazer para a igreja filosofias, estão tentando banir os conhecimentos, a essência do Espírito Santo na igreja, com filosofias, com psicologia, e nós não precisamos de nada disto. Nada contra, mas esteja atento e seja um cristão
cheio do Espírito Santo de Deus. E aqui, irmão, Jesus Cristo atravessa o mar. E o que eu acho de interessante nesta mensagem, e eu fico observando e faço duas colocações, que quando Jesus desce do barco e coloca o seu pé em Gadara, o espírito imundo que estava naquele homem, os espíritos naquele momento, eles ficaram inquietos. Eles não suportaram a presença do Senhor, porque a luz, ela não tem comunhão com as trevas. Aonde a luz chega, as trevas, elas saem. Aonde a luz se apresenta, as trevas são banidas. Eu quero dizer para você aqui nesta noite, que você, eu, nós, sendo luz, quando adentrarmos a determinados lugares, a nossa luz tem que resplandecer em meio às trevas, e não as trevas quererem apagar a nossa luz. Não permitas que as trevas apaguem a sua luz, a luz de Cristo que habita em você. E aqui nós vemos que quando o Senhor Jesus Cristo, Ele coloca os seus pés, aquele homem, ele de imediato, ele já fica alvoroçado. Jesus Cristo, irmãos, Ele o liberta. Jesus Cristo, Ele faz com que aquele homem, ele sinta-se valorizado. Eu quero dizer que quando outrora éramos do mundo, nós éramos ovelhas desgarradas, sem aprisco algum. Nós não encontrávamos moradia e nem repouso para descansarmos. Quando outrora vivíamos no mundo, nós não tínhamos paz, nós tínhamos uma falsa paz. Mas quando passamos a conhecer a Jesus Cristo, nós entendemos que a verdadeira paz está em Jesus Cristo. A verdadeira paz não está nos governantes. A verdadeira paz não está na intelectualidade que porventura os homens possam ter. A verdadeira paz não está nas posses, nas riquezas. Não, a verdadeira paz está em Cristo, porque Isaías disse que Ele seria o Emmanuel, o Deus conosco, o nosso conselheiro, o nosso legislador, o Deus forte, o Pai da eternidade e o príncipe da paz. E ele chega, e ele vê aquele homem naquela situação. É a mesma coisa que dizer que há mais de 40 anos, quase 50 anos, Jesus também me encontrou. E eu estava desgarrado, preso a grilhões, e Ele me libertou. Ele me trouxe para a sua presença, para a sua gloriosa luz. E eu passei a conhecê-lo e a andar com Ele. E aquele gadareno, ele sentiu-se liberto, porque quando a paz de Cristo, ela chega em nós, não importa qual seja a situação que porventura
você possa estar atravessando. Não importa, irmãos, qual seja a situação pela qual você se envolveu, esteve enrolado ou enrolada, mas quando este Jesus aparece, e Ele aparece de uma forma tão mansa, tão humilde, tão serena, e Ele coloca-se ao nosso lado, e Ele quer que nós venhamos contar para Ele a nossa dor, a nossa situação. Ele quer que nós venhamos a abrir o nosso coração, para que Ele entenda o que é que estamos precisando. E este gadareno, depois de liberto, ele aproximou-se de Jesus, e ele, com um olhar sereno, tranquilo, porque o Senhor havia o libertado, e a Bíblia diz lá em João 8,32, e conhecereis a verdade vos libertará. Versículo 36 diz, que se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E Jesus libertou este homem. Talvez hoje, irmãos, nós estamos vendo pessoas presas, não a grilhões, literalmente falando, mas estão presas em seus deleites, em seus prazeres terrenos, preocupados demasiadamente com as coisas desta vida, estão se envolvendo 80% da sua vida com coisas terrenas, e estão se esquecendo de que as coisas celestes são mais importantes para nós. E nós precisamos entender uma coisa, que uma alma para Deus vale mais que todo o universo, que todo mundo. Irmãos, eu parei estes dias estudando a palavra, e eu cheguei a uma conclusão, de que nós vivemos em uma galáxia, que ela gira a uma velocidade estrondosa, de 784 mil quilômetros por hora, e a saber que para ela dar uma só volta, em si ela leva em torno de 200 milhões de anos, e aí eu parei para pensar uma coisa, que no universo existem mais de 200 bilhões de galáxias iguais à nossa. Veja o tamanho deste Deus, e veja o quanto Ele te ama, e Ele quer usar a sua vida, usar a minha vida, para alcançar outras vidas. Isso é missões. Isso é missões. E às vezes nós estamos nos gladiando, brigando por microfone, por coisas que não tem nada a ver, e estamos esquecendo-nos da tamanha grandeza de Deus. Esses dias eu fiz uma pesquisa, que os homens brigam por pedrinhas de diamantes, não é isso? Pedrinhas assim, coisinha insignificante. E eu fui entender que existe no universo, irmão, um planeta de diamantes. Por que eles não vão lá buscar? Então, este é o Deus que eu sirvo. Este é o Deus que você serve. E ele atravessou o mar, cansado. Atravessou o mar. Eu tenho certeza que naquele dia ele estava cabisbaixo, talvez com as preocupações de atender as pessoas, distribuir alimentos, multiplicar pães e peixes, e foi atrás do gadareno. Sabe por quê? Porque o mesmo amor que ele teve pela samaritana, ele quebrou paradigmas e foi atrás da samaritana. Ele foi atrás do gadareno. Sabem por quê? Porque, como eu te disse no começo, o nosso mestre, o nosso Senhor, ele está além daquilo que imaginamos.
quando ele liberta este jovem, quando ele liberta este homem, o que é que eu aprendo aqui? Versículo 18. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado. Já não era mais. Que o deixasse estar com ele. O jovem, depois de liberto, quis agradecer, querendo acompanhar Jesus. Sabe o que é que Jesus respondeu? Versículo 19. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas disse, olha bem, o que é que Jesus está falando para você, para mim, nesta noite? Vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. Tem gente que quer fazer missões, mas não ganhou a família, não ganhou os parentes, não evangelizou aqueles que estavam perto dele, e quer sair para missões. Não, aquieta-te, e fica no lugar onde você está, e faça primeiro aquilo que Jesus quer. E Jesus disse para ele, para ficar ali. Versículo 20, e ele foi, e começou a anunciar em Decápolis, quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. Irmãos, aquele jovem, ele evangelizou 10 cidades, ganhou aquelas 10 cidades, depois que foi liberto. Missões é isto. Jesus nos chamou para não ficarmos parados nem prostrados, mas para anunciarmos as boas novas e pregarmos a sua palavra. Se você ver o capítulo 16 deste livro, está escrito: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura, e aquele que crer será salvo, e estes sinais seguirão aos que crerem. Meus amados, que Deus nos abençoe. Agradeço ricamente por esta oportunidade ao Emanuel, por ter me convidado e pela confiança de estar aqui ministrando para vocês. Que Deus os abençoe, que Deus os guarde, que vocês tenham uma noite abençoada, uma noite de paz, e que haja salvação no seio da sua casa, para a glória e louvor do nome do Senhor. E as palmas louvam o nome